Alô Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família, né, que estava aí acompanhando o Exija Seus Direitos. Agora já fica aqui na minha companhia, Socorro Sampaio, agora 12 horas e 57 minutos. Olha, gente, quero agradecer o carinho, por onde eu vou eu tenho recebido, tanto eu quanto minha irmã, a Conceição Sampaio, e é claro que a gente sabe e respeita muito o nosso telespectador. E saiba que tudo que é feito aqui, tá certo? No dia a dia, a gente faz por respeito a você que está do outro lado. Mas hoje, dia 18 de maio, é um dia importante, viu? É um dia de reflexão. A gente sabe que esse dia o Brasil pensa, faz uma reflexão e tenta combater um crime tão feio, tão triste, que é o crime de combate aí, né, à exploração sexual a crianças e aos adolescentes. E o estado do Amazonas, como o país inteiro, não é diferente, né? Esse crime acontece e é mais comum do que a gente possa imaginar e nós não podemos banalizar. Você viu o caso que aconteceu e que os jornais, a imprensa toda, no dia de outros de trás? O crime envolvendo uma babá jovem, você vai ver agora aqui através da reportagem do Gerson Guerra, e que é um crime muito feio, né? Um absurdo. E ela se justifica aí a sua defesa, ela justifica a sua defesa dizendo que a menina de 9 anos obrigava ela a estuprá-la. É um absurdo. E a gente acompanha agora com Gerson Guerra, põe no ar. Está sendo apresentada aqui na Delegacia Geral, aqui no Dom Pedro, a babá Andreice da Silva Gomes, 19 anos. Ela é acusada de estupro de vulnerável. O crime teria acontecido no ano passado, lá na Praça 14, onde ela tomava conta de um bebê de 1 ano e meio e também de uma criança de 9 anos. No caso, a vítima, essa criança de 9 anos, nós vamos tentar aqui conversar com a Andreice. E Andreice, ela te forçava a fazer aquelas fotos? No começo ela forçou, né, pra me fazer com ela me ameaçou. Aí eu disse que eu ia falar pra mãe dela. Ela falou, se eu falasse, ela ia falar pra a mãe dela ia me bater, capaz de me matar. Porque eu tinha medo da Val, a Val era uma pessoa muito legal. Mas o que eu digo pra ela é que ela sabe, se quando for no dia do julgamento, que ela possa falar a verdade, que ela sabe que eu não trisquei um dedo nela. Mas ela é uma criança de 9 anos, como é que ela tinha voz altiva para você? Pois é, foi o que eu falando, eu fiquei com medo. Olha, com medo de uma criança de 9 anos? Foi, porque eu tinha medo de repente a mãe dela fazer alguma coisa comigo, eu falar, ela fosse inventar alguma coisa para a mãe dela e eu fiquei com medo. A gente vai conversar com a delegada Juliana Tuma, que é a titular da delegacia especializada em proteção à criança e adolescente, que vai dar mais detalhes sobre a prisão da Andreice. Delegada, está tudo comprovado, inclusive com fotos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história da Andreice em relação a essa criança de 9 anos. As provas sobre esse caso em que a gente iniciou na DEPCA há aproximadamente 3, 4 meses são irrefutáveis e tratam-se de crimes de estupro de vulnerável e registrar criança e adolescente em posição pornográfica, em cenas pornográficas. E isso aí a Andreice inclusive admitiu na delegacia, e a vítima foi uma criança de 9 anos, que ela tomava conta não só dessa criança, como de um garotinho de 1 ano e meio, que era priminho, todos moravam na mesma casa, e essa denúncia chegou pra gente por intermédio da genitora da vítima, que chegou muito sensibilizada na delegacia e relatou que a filha havia lhe contado que tinha sido vítima, e nas palavras da criança, a Andreice mexeu comigo. Então a gente começou a tentar providenciar todas as provas, todas as providências e todas as perícias para que a gente chegasse nisso, e o IML inclusive comprovou que houve a manipulação genital e ruptura imenal. Ela afirmou na delegacia, ilógico, né? No mínimo surreal, de que a criança a ameaçava. Essa é a justificativa dela e foi constado no seu depoimento de que ela só fazia e cometia os atos admitidos por ela mesma, inclusive até porque era irrefutável em razão das fotografias, de que ela era ameaçada por essa criança de 9 anos à época. Delegada, qual é o procedimento agora? A Andreice já foi indiciada pelos crimes que nós relatamos anteriormente e será recolhida à cadeia pública e ficará à disposição da Justiça. Gente, como as pessoas acham, né, que todo mundo tem cara de bobo, né? De bobo.
uma jovem de 19 anos, justificando o seu crime, dizendo que a menor de 9 anos obrigava ela a aliciá-la, a estuprá-la, a agredi-la, porque isso é uma agressão, né? Contra uma criança de 9 anos de idade. Ela era babá, tomava conta de uma outra criança, um menino de 1 ano apenas de vida, e dessa que era prima desse garoto de 9 anos de idade. Ou seja, esse crime que ela vinha praticando não era um crime de agora, não. Vinha praticando há meses já, né? A família nunca desconfiou, porque ela era uma pessoa de confiança dessa família. E que confiança, hein? E aí, gente, resumindo tudo, né? Ela foi pega aí com a boca na botija. Uma linguagem bem popular, né? Porque senão ela não teria dito. Porque se essa menina de 9 anos, de fato, obrigava ela a fazer o que ela vinha fazendo, por que ela não contou, né? Para a família. Por que ela logo não contou? Mas não, foi levando, foi permitindo. Na verdade, ela é a grande vilã da história, né? A gente sabe que o caso já está sendo investigado de fato aí, olha, né? Já contou, já confessou o crime e tá aí. A jovem de 19 anos. Gente, eu estou falando aqui de uma mulher. 19 anos contra uma menor de 9 anos de idade. E você sabe que em março deste ano aconteceu um caso bem semelhante a esse. Uma jovem também, de 21 anos, praticou também estupro contra um garoto de 7 anos de idade. E disse também a mesma coisa, né? Não, o garoto me obrigava. Olha, sincero, parece até cômico. Um garoto de 7 anos de idade obrigando uma mulher de 21 anos, né? Um absurdo isso, que coisa mais feia, hein? E aí, eu quero chamar a sua atenção, porque quando você for contratar uma babá, um cuidador de crianças, de idosos, porque também acontece muito com os idosos, né? A questão da violência, peça referências, cuide, coloque câmeras, porque as coisas acontecem. Olha, eu quero mostrar aqui para você que está em casa, porque muita gente costuma, de fato, confundir a exploração com abuso sexual. As coisas são diferentes, mas deixa eu passar aqui, olha, para você denunciar casos de exploração sexual infanto-juvenil, aí trabalho infantil. Você pode discar 100, tá certo? Esse número, de fato, é um número importante para que você tenha agendado. Todo o Brasil pode denunciar, viu? Mas deixa eu explicar aqui para quem está em casa, deixa eu ver se eu consigo aqui essa diferença, para que você saiba de fato. Olha aí, gente, a exploração sexual, o sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira, de favores ou presentes. Crianças ou adolescentes são tratados como objetos sexuais ou como mercadorias. Pode estar relacionado às redes criminosas, viu? Já o abuso sexual não envolve dinheiro ou gratificação. Acontece quando uma criança ou adolescente é usado para estimulação ou satisfação sexual de um adulto, né? Olha aí o que acontece aí, que nós acabamos de mostrar o caso das duas babás. Pode acontecer dentro ou fora da família. Inclusive, gente, é bom lembrar que os dois casos também a gente vê a questão muito próximo da família, né? Porque a gente já mostrou aqui padrasto, tio, às vezes até o pai, de fato, de sangue, costuma praticar esses tipos de crimes. Então, a gente quer mostrar aqui, ó, o registro, né? 3 queixas de abuso sexual de crianças por hora. Em 2014, através do Disque 100, 24.575 registradas. Dessas, 19.165 referentes a abuso sexual, 5.410 de exploração sexual e 67 notificações por dia. Gente, só em 2014. Olha só, hein? Que coisa feia. É triste, né? Mas fazer o quê? Olha, agora 13 horas e 7 minutos. Eu quero falar para você sobre um outro assunto também, que eu particularmente fico chateada, fico revoltada. Sei que isso revolta também para você que está aí do outro lado. É a questão da passagem.
a passagem de ônibus, gente. Todo mundo sabe, todo mundo tem acompanhado no dia a dia, né, que os empresários do transporte coletivo estão querendo reajustar a passagem de R$ 3,00 para R$ 3,55, dizendo que não podem dar o aumento para os trabalhadores, né, para os rodoviários, porque não tem condições hoje, de fato, com o valor que tem a passagem. Para começar, uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é o aumento para os rodoviários, outra coisa é o aumento da tarifa. Mas é claro que um tenta encobrir o outro, né? Eles alegam exatamente não poder pagar o aumento para os trabalhadores, os motoristas, os cobradores, porque a crise está aí. Gente, pelo amor de Deus, a crise está no país inteiro. Todo mundo está enfrentando a crise, inclusive quem é usuário do transporte coletivo. Principalmente. E quantas pessoas desempregadas não têm condições, às vezes, nem de comer, né? Correr atrás de um emprego nessa crise. Então não dá para achar que isso é comum. O prefeito tem batido o pé com a justiça para não dar, de fato, esse reajuste. Aqui eu quero parabenizar tanto a justiça, não é? O TRT, de fato, que disse não também, que tem intercedido aí pelo usuário do transporte coletivo, transporte público. A gente sabe que não houve melhoras, o povo continua esperando por um ônibus que demora. A gente sabe que os ônibus não conseguem atender as pessoas com deficiência física. A gente sabe que muita gente tem reclamado e não dá para achar que isso não é importante. Nós temos inclusive aqui uma sonora, uma entrevista do prefeito numa coletiva que teve na Prefeitura de Manaus, a gente acompanha agora. Houve uma promessa feita ao secretário-chefe da Casa Civil de que não haveria paralisação de transporte coletivo por parte dos motoristas rodoviários e, portanto, isso foi assegurado pelo presidente dos sindicatos, o senhor Givanci. E se esqueceu da promessa e fez o que achou que devia fazer. E os empresários, fazendo um gesto anti-empresarial, no fundo instigam esta greve, porque aparentam uma intransigência que dá pretexto para os rodoviários fazerem o que fizeram. Não há força humana que me obrigue a assinar esta tarifa aumentada. Força humana, não. O secretário da ONU não consegue. O meu pastor fundamental, que é o Papa Francisco, se me pedir, eu vou negar. E está aí o prefeito dizendo que não vai assinar, de fato, esse reajuste. Não justifica nesse momento de crise. Não justifica. Ninguém vai ter aumento de salário, nem o trabalhador. Tem muita gente que nem recebendo está e outras pessoas estão desempregadas. Então, eu quero aqui, de fato, elogiar a decisão do prefeito, né? E aqui, olha, acordo suspende paralisação de rodoviários até junho, diz TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Em junho, né? A gente espera que nem em junho, de fato, isso possa acontecer, esse reajuste. E eu sei que se depender do prefeito, ele não vai fazer, e da nossa justiça também, tá certo? A gente entende que todos os trabalhadores aí merecem, mas nesse momento, vendo aí a situação que passa o país, não dá para achar que isso tem condições e é normal, né, gente? O prefeito disse que ele pode ser preso e que ele mandará para a Câmara Municipal um decreto, se nada disso for possível, se mesmo assim quiserem reajustar a tarifa, dizendo que a passagem continuará sendo R$ 3,00. E é claro que nós vamos estar ao lado para que isso aconteça e continue ao lado do povo. Tá certo assim? Olha, daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma matéria de estelionato. 2 casos envolvendo jovens, inclusive, né? Pessoas que enganavam a boa-fé do ser humano. Das pessoas que estão desempregadas, oferecendo emprego pela internet. Olha que absurdo.
E essas pessoas conseguiram tirar mais de 30 mil reais do ser humano, das pessoas que estão desempregadas. No próximo bloco você acompanha essa reportagem.